1967. Na Basílica da Ordem Carmelita Masculina em São Paulo, Brasil, um jovem entra para o sodalício da Ordem Terceira. João Cladias, juntamente com alguns jovens amigos, decide pôr em prática os conselhos evangélicos e inicia um caminho de consagração pessoal, do qual surgirá um dos movimentos de leigos de nosso século, dedicado à evangelização. Um antigo priorado beneditino em São Paulo será, desde 1971, a primeira casa de vida comunitária dos arautos do Evangelho. Nessa casa, harmonizam-se a vida litúrgica, a oração pessoal e a formação dos membros, constituindo-se uma comunidade de vida contemplativa e ativa. Inspirando-se na espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort, resolveram constituir um movimento de consagrados e leigos com intensa vida interior e dispostos a anunciar com alegria a beleza da mensagem de Cristo. Tudo por meio de Maria, Mãe e Medianeira da Graça. A primeira aprovação pontifícia virá no ano de 2001, das mãos de São João Paulo II. Nasce assim, na Igreja Universal, a Associação Internacional de Fiéis Arautos do Evangelho. O hábito talar dos arautos foi criado pelo fundador com a intenção de comunicar, através de seu simbolismo, o ideal contemplativo e missionário do carisma da instituição. Das botas, que indicam a disposição de andar por toda parte levando a boa nova, ao capuz, que sublinha a importância de manter as vistas elevadas aos horizontes da fé, tudo procura transmitir o fascínio da beleza da mensagem do Evangelho numa época tão sensível aos sinais de identidade e compromisso. A cruz de São Tiago Apóstolo sobre o peito indica o ideal do sacrifício e a alegria da ressurreição. A corrente na cintura é o sinal da liberdade dos filhos de Deus, os quais, como Maria, submetem-se à vontade divina em espírito de amorosa escravidão. O rosário põe em evidência o valor desta devoção mariana, excelente pela combinação entre a oração oral e mental sobre os mistérios da vida de Jesus e Maria. Através de Maria, chega-se a Jesus, o mediador entre Deus e os homens. A devoção eucarística, seja pela participação cotidiana na Santa Missa, seja na adoração, que é perpétua em tantas casas dos arautos, é a fonte de tudo. A Eucaristia é o próprio coração pulsante da espiritualidade dos arautos do Evangelho. Maria, Eucaristia e o Papado. Sem uma união afetiva e efetiva ao Santo Padre e à Santa Mãe Igreja, qualquer atividade evangelizadora seria como um galho seco da videira. É por isso que, na revista Arautos do Evangelho, a primeira seção é a Palavra dos Papas. No escudo dos arautos, isso aparece como raiz da qual o movimento nasceu, desenvolveu-se e hoje espalha-se pelos 5 continentes para cumprir o mandato de Cristo ressuscitado. Ide ao mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Monsenhor João Cladias iniciara seu apostolado quando ainda leigo. O desenvolvimento da obra mostrou a necessidade de uma evangelização ministerial. Ele próprio e outros 14 confrades recebem a ordem do presbiterado das mãos de um bispo carmelita, dando início a uma nova dimensão do carisma dos arautos, o ramo sacerdotal. Desta árvore plantada no terreno fértil da Santa Igreja, nasce assim, como expressão clerical do carisma dos arautos do Evangelho,
a Sociedade Virgo Flos Carmeli, aprovada por Bento XVI em 2009. Os sacerdotes dos arautos colaboram com os bispos e presbíteros na distribuição dos sacramentos e no anúncio da palavra. São também os capelães das comunidades dos arautos do Evangelho. A fecundidade do carisma não termina aqui. Assim como aconteceu com Jesus, que em seu apostolado tinha consigo Maria e outras mulheres que cooperavam no anúncio do reino, assim também no século XXI, muitas jovens querem seguir a Cristo no carisma dos arautos do Evangelho. Nasce, então, a Sociedade de Vida Apostólica Regina Virginum, aprovada pelo Papa Bento XVI. Em 2008, o Santo Padre concede ao Padre João Clá o título de cônego honorário da Basílica de Santa Maria Maggiore, evidenciando assim seu apreço pelo testemunho de catolicidade que dão os arautos nos 5 continentes. O que fazem os arautos? Procurando imitar a Jesus, que por onde passava fazia o bem, os arautos empreenderam a estrada do anúncio do reino e se dirigem às pessoas de todas as idades. Aos jovens alunos, por meio do projeto Futuro e Vida, propõe-se reforçar a formação humana e cristã, hoje coisa abandonada em tantos setores do mundo globalizado. Às famílias mais interessadas numa formação integral, os arautos do Evangelho oferecem escola católica caracterizada por um ambiente que favorece o desenvolvimento da personalidade e o desabrochar das mais diversas vocações. Para a formação desses apóstolos do século XXI, os arautos dispõem de casas de formação e institutos de teologia, de filosofia ou de ciência religiosa. Incentivam o conhecimento da doutrina da Igreja e do magistério, formando evangelizadores e ministros sacros capazes de trabalhar na messe do Senhor, no lugar onde sejam convidados por seus superiores. Com esse perfil, o fundador dos arautos vem estimulando a muitos membros para obterem titulação nas disciplinas de teologia e filosofia, dotando a estrutura de formação de um corpo docente preparado para os diversos institutos. Para a evangelização das famílias, está reservada a figura dos cooperadores, casados ou solteiros que em suas vidas cotidianas levam o carisma dos arautos. Para isso, são organizados cursos especializados de formação. Para todos os batizados que o desejem, os arautos promovem cursos de formação teológica, de preparação para a consagração a Nossa Senhora e de catequese para adultos, geralmente por solicitação dos párocos. Hoje em dia, são milhões de pessoas desejosas de uma catequese, de uma orientação espiritual, de uma ajuda, de um conselho. Por esse motivo, os arautos utilizam os mais modernos meios de comunicação. A revista mensal Arautos do Evangelho, com uma tiragem superior a 1 milhão de exemplares, é difundida em português, italiano, espanhol e inglês. O sistema de mala direta é largamente utilizado para fazer chegar a tantos homens e mulheres que se mantêm longe da vida eclesial uma mensagem de paz, com material catequético e devocional. Começa assim um percurso de conversão a Cristo, ou pode ser até mesmo um meio de providencial consolação. Por outro lado, os arautos procuram manter uma presença muito atuante pela internet. A TV Arautos, a agência de notícias Gaudium Press e muitos outros websites em vários idiomas oferecem seu contributo para a evangelização na atual era digital. A Missão Mariana,
constitui uma das formas privilegiadas da atividade evangelizadora da associação. A imagem do Imaculado Coração de Maria de Fátima, acompanhada dos arautos do Evangelho, percorre paróquias de todo o mundo, resgatando o entusiasmo do povo por Maria e seu Filho Jesus. Podem receber uma visita da imagem peregrina os idosos, as escolas, os grupos de jovens, como também se organizam procissões, vigílias, rosários meditados e outras atividades de piedade popular ou de catequese. No seio da missão mariana, o apostolado do Oratório do Imaculado Coração de Maria é uma iniciativa dos arautos do Evangelho para cooperar com os bispos e os párocos no esforço de renovar, pelas mãos de Maria Santíssima, o impulso de evangelização, estimulando as famílias a participarem cada vez mais da vida eclesial de suas paróquias. Substancialmente, o apostolado do Oratório consiste em formar grupos de 30 famílias, que receberão uma vez por mês em suas casas a visita do Oratório do Imaculado Coração de Maria. Naquele dia, a família reunida pode fazer a leitura de uma parte do Evangelho, a reza do terço e a consagração da família ao coração de Jesus, por intercessão do Imaculado Coração de Maria. O Papa abençoou essa iniciativa no 15º aniversário de sua formação, congratulando-se pela boa semeadura eclesial realizada pelo apostolado do Oratório. O Santo Padre confia seus participantes à proteção da Santíssima Virgem, sob cujo manto estão recolhidos e unidos. Há ainda inumeráveis obras de caridade cristã que, por causa da insuficiência de recursos, não podem desenvolver-se a não ser pouco e dificilmente. Para isso, os arautos instituíram o Fundo Misericórdia, uma coleta de contribuições destinadas a quaisquer iniciativas de caridade educativa ou de acolhimento que tenham necessidades materiais e sempre a pedido do bispo local. Mas é a Via Pulchritudinis, que tem sido muito indicada no magistério mais recente como meio idôneo de promover nos homens e mulheres de hoje a beleza da revelação e da Igreja. Os arautos procuram colocar por meio das artes à disposição de todos, pobres e abastados, a irresistível atração da verdade. A música. A pintura. O teatro. A escultura e a arquitetura são instrumentos muito válidos para fazer antegozar a felicidade da Jerusalém celeste, convidando todos a viver na esperança, sem descuidar da realidade criada, procurando, assim, transfigurá-la à luz da fé.